programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre fascite plantar, tema bem interessante. A princípio um nome meio complicado, né? Mas muito mais comum do que a gente imagina. Eu estou recebendo o ortopedista, Dr. Fabrício Rampinelli Zanella. Nós já tratamos sobre o que é, né? Os sintomas. Doutor, e quando que o paciente deve procurar um ortopedista? Então, todo paciente que tiver dor no pé, no calcanhar, né, que suspeite que seja algum problema realmente, deve procurar o ortopedista. A gente sabe que muitas vezes a pessoa acaba achando que não é nada e não procura, né, e muitas vezes acaba indo para métodos alternativos de tratamento e muitas vezes acabam melhorando. Existe alguns estudos que demonstram que a fascite plantar é uma doença autolimitada, que a maioria dos casos vão se resolver dentro de um período aí, em torno de um ano, né? Alguns não iriam se resolver. Então, às vezes, a pessoa procura um tratamento alternativo e aquilo com o tempo acaba melhorando porque ia melhorar realmente sozinho. E aí atribui a melhora àquele tratamento. Na verdade, com o tratamento que a gente realiza, a gente tende a antecipar essa melhora e que ela não seja tão sofrida, né? Que a dor seja mais branda. Tem alguma complicação, doutor, do paciente que não faz o tratamento ou não procura recurso? Não existe nenhuma complicação da fascite plantar especificamente. A única é que ele vai ficar tendo dor, talvez dores mais fortes, e às vezes por a pessoa não conseguir caminhar direito, ter dificuldade para apoiar no calcanhar, pode ter dores em outras regiões, outras articulações, às vezes na perna, no joelho, ou na perna ao contrário, né, porque força mais o outro lado, mas nenhuma complicação realmente. E qual é o tratamento para fascite plantar? Então, a gente tem que primeiro identificar realmente a causa, né, e tentar retirar essa causa. Então, se é o excesso de peso, a gente tem que tentar controlar o peso. Se tem encurtamento muscular, que daí seria o mais comum, a gente tem que fazer exercícios para melhorar esse alongamento. Então, daí entra a fisioterapia, um esquema de exercícios de alongamento para a pessoa realizar em casa, né? E a gente sabe que o alongamento não é uma coisa que a gente vai recuperar de uma hora para outra. Isso vai precisar de, normalmente, alguns meses, né? E aí outras coisas, medidas para aliviar a dor, então medicamentos, uso de palmilhas, uso de calçados com um pouquinho de salto também normalmente alivia um pouco o sintoma. Aplicação de gelo, tudo isso pode ser usado para diminuir um pouco os sintomas, mas a causa do problema tem que realmente ser corrigida. Doutor, e como que a gente pode evitar, né? Quais seriam as dicas de prevenção em relação aos problemas em gerais, né, no pé, que o doutor poderia dar para quem está nos assistindo? O que a gente pode evitar, a gente teria que tentar agir em cima desses fatores de risco, né? Nem todos a gente pode influenciar, como o excesso, como a idade, como às vezes a atividade, a pessoa não tem como modificar a sua atividade profissional, por exemplo, mas alguns a gente pode, como a atividade física, os alongamentos que a gente pode fazer, o controle do excesso de peso, tudo isso a gente pode influenciar. Então, se a gente conseguir agir nesses fatores de risco antes que a doença apareça, melhor, né? Se sabe que em torno de 1 a cada 10 pessoas vai sofrer de fascite plantar ao longo da sua vida. Nossa. Então, assim, é uma coisa bastante frequente, né? E muitas vezes está relacionada com os hábitos de vida da pessoa, né? Então, a gente tem que tentar influenciar isso aí antes de que o problema apareça. Resgatando uma dica que o doutor deu no outro programa, outra vez que o senhor veio, em relação às mulheres, que a gente falou que o uso do salto, né, ele acaba prejudicando, mas o doutor deu uma dica para as mulheres que não precisam ficar sem salto, né? O senhor falou em relação, acho que um salto até 3 centímetros, ele não vai alterar de forma significativa a biomecânica do pé, né? Então, ele não vai aumentar o risco de ter um joanete, por exemplo, de ter dores na região anterior do pé, e não é que o salto, ele vai, às vezes as pessoas confundem, usar o salto não vai prevenir a fascite plantar, não. Um salto pequeno, né, de 3 centímetros, ele vai prevenir a fascite plantar? Não, ele não vai prevenir,
Mas quem tem a fascite plantar vai sentir um certo alívio usando um salto desse tamanho. Já o salto acima disso, ele pode, principalmente se for usado de forma frequente, ele vai levar ao encurtamento da musculatura, e que seria um fator de risco para a fascite plantar. Tem alguns saltos que são maiores que 3 centímetros, porém eles têm algo na frente que eleva um pouquinho. Isso diminuiria ou não? Na verdade, a gente considera a diferença entre a parte da frente e a parte de trás. Então, se ele tiver uma diferença de até 3 centímetros, ele não teria não alteraria a biomecânica do pé, né? Certo, doutor. Quero agradecer sua presença aqui no programa Estação Saúde. Eu deixo esse espaço final para que o doutor possa divulgar onde o senhor trabalha, telefone, quem ficou interessado em consultar com o doutor. Agradeço também a oportunidade de estar aqui de novo. Sempre que tiver outras oportunidades, a gente pode também estar conversando sobre outros temas. Bom. E quem tiver aí algum problema no pé, seja ele uma suspeita de uma fascite plantar ou outras dores, eu atendo na Clínica Ortoimagem. O telefone lá é 3631-1400. Tem também até a Joanetes, né, doutor? Tem muita gente que sofre, né? Aproveitando o gancho do outro programa, para você que de repente não teve a oportunidade de assistir, né? Já está no YouTube, nós já gravamos um programa sobre Joanete, o doutor faz inclusive cirurgias, né? Tem algumas pessoas que sofrem, mulheres que têm problemas com o uso de calçados, né? Então o doutor também faz o diagnóstico e o tratamento deste problema, né? Tá também entre as patologias mais frequentes ali do pé, né? São os temas que a gente já conversou aqui, que é a fascite plantar, o Joanete e os entorses do tornozelo. Que é bem comum também, principalmente para os nossos atletas de final de semana, Exatamente. Né, doutor? Mais uma vez, né, fica aí, né, a dica que, como é um programa de saúde, é impossível a gente não estar sempre reforçando a importância da atividade física diária, da alimentação adequada, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigada e com certeza, surgindo novos assuntos, a gente volta a conversar. Tá bom, obrigado também. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estaçãosaude.unisultv@gmail.com. Mais uma vez, vestindo o look da loja Displicente. Se você gostou, vá até o site displicente.com.br. Convido você também que está nos assistindo a curtir a minha fanpage Gabriela Dias Palestras. Lá diariamente são alimentadas informações e dicas de saúde, né? E mais uma vez em parceria também com a Noilda Cabeleireira, que tem atendido, né, na região há mais de 30 anos e com muita excelência. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.